Olá, turma, tudo bem? Tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos discutir sobre hipercapnia severa. Ou seja, você tem aquele paciente em ventilação mecânica com pH abaixo de 7,2, com um PCO2 acima de 80 milímetros de mercúrio, onde você já tem algumas condições já gerenciadas e mesmo assim você não consegue baixar aquele CO2. Lembrando que essas condições se tornam bem difíceis em casos também de hipertensão pulmonar, lesão cerebral aguda, em condições onde o paciente está em choque, em uso de droga vasoativa e continua realmente ali hipotenso. Então, nesse meio acidótico, as aminas vasoativas não funcionarão. Então, você muitas vezes é questionado para tentar reverter aquela hipercapnia que é severa, acima de 80 milímetros de mercúrio. Lembrando que a gente já discutiu na aula de correção gasométrica sobre hipercapnia permissiva. Se você tem um pH até de 7,2, com PCO2 de 80 milímetros de mercúrio, nós devemos manter, se você estiver diante da síndrome de desconforto respiratório agudo, em um pulmão de SARA ali, onde você deve manter a ventilação protetora, tentando diminuir o máximo o strain e o estresse pulmonar, tentando diminuir a energia que vai ser lançada para aquele parênquima. Sobre hipercapnia severa, eu vou mostrar aqui, vou compartilhar algumas situações que a gente pode observar. Deixa eu observar aqui. Pronto. Compartilhando. Como funciona? Basicamente, todas as vezes que você tenta realmente reverter uma hipercapnia severa, acima de 80 milímetros de mercúrio, você esquece uma coisa bem interessante. Você esquece a causa da hipercapnia severa. Então, você tem que saber se você está diante de um paciente restritivo, você está diante de um paciente obstrutivo, você está diante de um pulmão recrutável, você está fazendo sobredistensão, ou se você tem espaço morto, ou se você tem espaço morto instrumental. Percebe que tem mais de 6 condições que podem levar ali a realmente o aumento do CO2 para limites ali acima de 80 milímetros de mercúrio. E ainda um pulmão heterogêneo mal distribuído que poderia ser colocado em posição prona. Então, nós temos de 6 a 7 situações que poderiam ser feitas, entendeu? Avaliando clara a causa para reverter a hipercapnia. Eu fiz aqui uma pequena lista e eu vou tentar mostrar para vocês. Então, eu vou abrir aqui meu simulador, eu vou mostrar a primeira situação que é muito comum e a gente vai tentar discutir elas de forma bem detalhada. Então, aqui, está aqui meu simulador, estou compartilhando a tela dele. Nós estamos aqui no modo PCV, nós estamos aqui com um paciente com volume minuto de 6,3 e você está no modo pressão controlada, uma pressão de 15 e uma PIP de 10. Nessa condição, o que acontece? Você, diante desse paciente, você tem uma certa dúvida se você pode aumentar a pressão controlada porque você tem medo de ultrapassar a driving pressure de 15. Então, é muito comum ver paciente hipercápnico nessa condição. A gente percebe que esse paciente é um paciente, estou diante de um paciente obstrutivo, uma queda lenta do fluxo aéreo na fase expiratória. Nós temos também aqui basicamente, equilíbrio pressórico das vias aéreas aqui com a pressão alveolar, ou seja, não tem esse step aqui na fase expiratória, então eu estou diante de um paciente possivelmente obstrutivo. Então, o que acontece? Se você está diante de um paciente obstrutivo e está com uma pressão, delta de pressão de 15, você não está com a driving pressure de 15. Então, se você tem receio de colocar realmente uma pressão mais alta, você deve calcular a driving pressure primeiramente. Então, como seria esse cálculo? No meu ventilador não tenho pausa inspiratória, então eu devo pegar o volume expirado, 313, e dividir pela complacência do sistema respiratório, 50. Então perceba que eu tenho uma driving pressure de 6,2. Eu tenho 6,2 de driving pressure, se eu somar com os 10 de PIP, eu tenho ali 16 de platô. Então eu tenho 25 de pico, 16 de platô e 10 ali de PIP. Então eu tenho uma driving pressure muito pequena. Se esse paciente aí em condição ele está no modo PCV e ele está hipercápnico, a causa da hipercapnia é hipoventilação. Você está hipoventilando o seu paciente porque você está colocando uma pressão inspiratória muito baixa, entendeu? E esse paciente está gerando um volume muito baixo. Mas, Marlene, não estou gerando uma drive pressure de 15? Não, porque você está diante de um paciente obstrutivo. Parte dessa pressão, desses 15 centímetros de água, está se perdendo na zona condutora, pelo aumento de resistência de vias aéreas. Então, esse paciente, possivelmente, a solução dele
para tentar reverter essa hipercapnia não seria aumentando a frequência respiratória para aumentar o volume minuto, e sim aumentar a pressão controlada, que aumentaria também o volume minuto, mas que aumentaria primeiramente o volume corrente. Então, esse paciente, sim, eu estaria diante de um paciente obstrutivo. A primeira, então, situação que nós discutimos aqui é: estou diante de um paciente obstrutivo. Então, nesse caso, o que eu devo perceber? Olhar a queda de fluxo na fase expiratória, observar se não há equilíbrio pressórico de vias aéreas e a pressão alveolar. Não tem aquela famosa pausa. Quem ainda não entendeu essa parte, observe a aula anterior sobre pico e platô, quando elas são iguais, essas pressões, e quando não são iguais. Tá bom? Olha, perceba aqui, eu já aumentei a pressão para 20, ó, o volume está em 418 e a complacência do sistema 50, e mesmo assim eu estou com uma driving pressure de 8 centímetros de água. Então, aumentou o volume minuto, o paciente parou de hipoventilar se ele tiver a 70 kg de peso ideal, e com certeza vai reverter a hipercapnia, que está, no caso ali, severa, acima de 80 mm de mercúrio. Então, o primeiro caso é se tiver um paciente obstrutivo. Vamos lá, observar aqui o novo desenho. Eu quero mostrar algo interessante também, que é algo muito comum que está acontecendo nessa pandemia da Covid-19, que é sobre sobredistensão em paciente restritivo. Então, vamos lá. Você tem uma pressão de via aérea muito alta e você pode estar comprimindo o capilar pulmonar, entendeu? Então, eu vou mostrar para vocês como isso pode estar acontecendo. Eu vou compartilhar novamente o simulador, eu vou forçar aqui o paciente bem restritivo, tirar a resistência de vias aéreas para não haver obstrução. Perceba aí. Vamos aumentar a frequência respiratória a 35. Vamos discutir esse caso. Então, só equilibrar aqui o volume corrente, a gente vai discutir o caso em questão. Olha que interessante. Você tem um paciente, então, restritivo. Uma das condições que você fica com muita dúvida sobre elevar a frequência respiratória para valores ali 30, 35, é a formação de alto pico. Então, eu posso aumentar mais da frequência de 30 a 35, que é o valor ali geralmente máximo, se eu tiver diante de um paciente muito restritivo, sim. Perceba que a constante de tempo desse paciente não provoca a formação de alto pico, ou seja, a queda de fluxo ela é rápida, encostando rapidamente, então ali na linha de base. Então, lembrar que a constante de tempo do doente, né, ela é formada pela complacência do sistema respiratório, ali, 18 ml, pela resistência de 5. Vamos observar que nesse ventilador ele mostra que a constante de tempo é exalatória. Ele está colocando em torno de 0,1, não sei se o cálculo está correto, mas geralmente seria por volta disso daí, 0,1, 0,2, multiplicado por 3 constante, ali em torno de 0,6 segundos, 0,7 segundos no máximo, o pulmão já está totalmente esvaziado. Ou seja, eu posso utilizar frequências mais elevadas em pulmões restritivos. Por quê? Em pulmão restritivo, a constante de tempo é muito baixa, isso não provocará autopipe, entendeu? No paciente, automaticamente esse doente vai ter aumento do volume minuto com uma frequência mais elevada e não vai provocar aprisionamento aéreo pela constante de tempo muito baixa. Então, número 2, estou diante de um paciente restritivo, eu posso aumentar a frequência? Posso, desde que não forme autopipe. Dificilmente vai formar se a complacência estiver menor que 20 ml por centímetro de água, tá bom? Isso aqui é bem interessante também. Conhecer a complacência para colocar a frequência ideal naquele doente, principalmente se você está diante de uma síndrome de desconforto respiratório agudo ou um pulmão muito restritivo. Opção número 2. Número 3 agora. Eu estou diante de um paciente agora que já está nessas condições, Marta. Pressão controlada de 15, vamos dizer que a driving pressure já está 15, a PIP foi colocada ali em 10 de forma aleatória, o paciente está saturando bem a 50% de oxigênio, ele está com 35 de frequência respiratória, o volume de 9,4. Quando chegou a gasometria, a equipe multidiscutiu e percebeu que tinha um PCO2 de 90 mm de mercúrio com pH abaixo de 7,2. E aí todo mundo lhe questionou o que você poderia fazer. Aí você foi lá observar o seu doente, você falou que não poderia aumentar o volume corrente, porque você já está com uma driving pressure no limite. Se você pegar o volume corrente 269 por 18 de complacência, vai dar 14,94 de driving pressure, então a driving pressure já está no limite. Eu não posso aumentar a pressão controlada para aumentar o volume, porque a driving pressure vai ser ultrapassada. Não posso fazer isso.
Não posso aumentar a frequência de 35, ela está limítrofe, ela está no máximo, mesmo que não tenha auto-PIP, já tem uma frequência ali máxima, então aparentemente não é essa a solução do problema. Se você perguntar de várias pessoas, não tem o que fazer basicamente nessa situação. Só que, olha que interessante, vamos observar que esse caso, esse seu paciente está oxigenando com 50% de FiO2, ele consegue ter uma saturação adequada com essa FiO2 e você consegue até diminuir, mas você não consegue gerenciar a hipercapnia, você consegue até gerenciar a oxigenação, mas não consegue gerenciar a hipercapnia. O que está acontecendo nesse paciente? Possivelmente, quando você tem uma complacência menor que 20 ml por centímetro de água no seu doente, até mesmo uma PIP de 10 centímetros de água jogada de forma aleatória, não titulada de forma decremental, pode estar causando sobredistensão. Então, o que seria correto fazer aqui, Mário? Fazer uma titulação de PIP, entendeu? Possivelmente esse paciente não é um pulmão não recrutável, entendeu? Você faria uma titulação de PIP, e se a PIP ideal fosse um valor menor, olha que interessante, se a PIP ideal fosse um valor menor que 10 centímetros de água, olha o que estaria acontecendo agora. Perceba que quando você está, eu estou no modo pressórico também ainda. Perceba que ao você diminuir a PIP para 7 centímetros de água, nós aumentamos a complacência do sistema respiratório, ganhamos volume corrente e aumentamos o volume minuto. Então, por vezes, você está com uma PIP elevada no paciente ali, está causando sobredistensão. Quando vem a nova gasometria, aquele paciente agora está com PCO2 no valor adequado. Então, muito cuidado nos pacientes restritivos. Você pode aumentar a frequência desde que não ultrapasse a constante de tempo gerando auto-PIP. E muito cuidado que mesmo, até com uma PIP você moderada, você pode estar causando sobredistensão. Então, titule polimétrico decremental e, por vezes, até uma PIP de 10 centímetros de água pode estar causando sobredistensão, sim. E uma PIP mais baixa vai gerar também, às vezes, uma melhor oxigenação e vai gerenciar de uma forma melhor a hipercapnia. Então vamos lá, falamos da hipoventilação dos obstrutivos, falamos da frequência mais elevada dos restritivos, que não dificilmente causará auto-PIP, falamos também de uma sobredistensão observada num paciente que está com uma PIP aparentemente moderada, mas num paciente muito restritivo que pode estar causando sobredistensão. O instrumental, então por vezes você tem já pode retirar o flex tub, alguns falam retirar o flex tub ali do filtro HMF, mas isso é ruim, porque você não consegue colocar na posição de 90 graus, na posição adequada. Então, uma das formas é trocar o filtro HMF, o filtro passivo, para um trocador de calor ativo. Então, por vezes, você tenta tirar o espaço morto ali instrumental, trocando o filtro por umidificador aquoso. Então, essa é uma opção também para tentar reduzir o CO2, tentar retirar o espaço morto instrumental. Uma outra forma também é isso aqui, vamos dizer que eu vou colocar meu paciente VCV agora. Ele está nessa condição aqui. Deixa eu abrir aqui a pausa alveolar. Olha que interessante. Olha esse paciente aqui. Só diminuir um pouquinho a complacência do sistema respiratório. Você tem um PCO2 muito alto, entendeu? Aqui, vamos dizer que eu tenho um paciente mais hipoxêmico, as duas coisas juntas. Aqui, tem um paciente com uma PIP de 7 centímetros de água, um paciente com volume de 420 para 70 ml, 70 kg de peso predito, uma frequência de 28, o volume minuto já elevado, e eu tenho CO2 elevado, tenho hipercapnia severa e tenho o paciente também hipoxêmico. O que pode estar acontecendo nessa situação? Nessa situação, você pode estar diante de um pulmão que possa ser recrutável e você está distribuindo a ventilação, ou seja, o item ventilação perfusão de forma inadequada. Então, o que você faria com esse paciente? Possivelmente testaria esse paciente ali, faria um método de titulação de PIP, né? PCV, PC15, PIP 10, 15, 20, colocaria em VCV, estaria fazendo a titulação de PIP a 6 ml por quilo, baixando 2 pontos da PIP, observando a melhor PIP com a pressão de menor distensão e melhor complacência. Vamos dizer agora que eu tenho um paciente que foi titulado ali com uma PIP de 13. Quando foi colocada a PIP de 13 naquele paciente, a complacência subiu por volta de 35. Olha o que aconteceu. Nessa situação, você tem um paciente agora com uma drive impression de 12 centímetros de água melhor, entendeu? E possivelmente esse paciente
nessa condição aí, com o mesmo volume minuto, ele pode estar distribuindo melhor a relação ventilação ali, perfusão. Então, uma coisa também é você estar diante de um pulmão recrutável e você está utilizando uma PIP muito baixa, tá bom? Eu vou colocar o último item aqui, que a gente pode ter uma hipercapnia severa e você não conseguiu gerenciar e você não observou esse item. Falamos da sobredistensão, que a PIP elevada é restritivo, falamos da frequência, falamos dos obstrutivos, falamos agora aqui do aumento dessa redução da difusão, né, quando você tem uma PIP muito baixa, atrapalhando a relação ventilação-perfusão. E eu vou falar agora do último item, que é o espaço morto, tá, gente? Isso aqui é bem interessante também. O que seria o espaço morto? Então, você tem uma ventilação adequada, mas você não tem perfusão. Muito comum no COVID, né, no SARA mesmo tradicional, que o COVID é um SARA, onde tem microtrombos ou tem uma angiopatia trombótica ali fazendo espaço morto. Você tem ventilação e você não tem perfusão. Por vezes, você está com a PIP adequada, com a pressão nas vias aéreas adequada, a pressão alveolar adequada, ou você pode estar até com uma PIP um pouco elevada. Você está com volume minuto elevado e esse paciente continua com o CO2 muito elevado. Marta, tem como suspeitar espaço morto? Sim. Eu vou colocar aqui uma situação para vocês aqui. Vou dizer que eu tenho um paciente aqui, uma titulação de PIP a 10 centímetros de água. Esse paciente, olha que interessante, ele está já com uma FO2 a 45%, ele já está com uma frequência ali de 35%, eu vou colocar aqui, formando até um alto PIP. Vamos ver se ele vai observar aqui. Beleza, não está formando, apesar da frequência elevada. Olha que interessante. Você tem aqui uma drive de 12, uma complacência de 35. E você tem um paciente ali com o volume minuto de 14 ali, litros por minuto. E você tem um CO2 acima de 80. O que está acontecendo nesse paciente? Olha que interessante. Você tem um volume minuto muito alto, você não tem uma complacência tão baixa, você tem uma complacência ali de 35. Vamos dizer que você já tem uma PIP titulada, esse paciente tem um CO2 muito alto, e você consegue gerenciar a hipoxemia, mas não consegue gerenciar a hipercapnia. Você possivelmente está diante de uma coisa chamada espaço morto. O que seria isso? Então vamos lá, Marco. Vou parar aqui, eu vou mostrar a pequena fórmula aqui do espaço morto, que vocês podem suspeitar de espaço morto. Não lembro o artigo, acho que foi na ATS que saiu. Ele mostra o seguinte: você pega a frequência respiratória desse paciente que está em torno de 35, o volume corrente está em torno de 420 ml, e o CO2 vamos dizer que está 90 milímetros de mercúrio. Você pega, divide por 100, uma constante que é 37,5, e multiplica pelo peso predito, que é 70 quilos. Aqui daria mais de 1 milhão, e aqui daria mais ou menos mais de 200 mil. A divisão disso aí daria maior que 5. Se você tem uma divisão aqui, um resultado maior que 2 no pulmão de SARA, a chance de estar formando espaço morto é muito alta. Então, o paciente com uma complacência não muito baixa, o paciente que consegue gerenciar até a hipoxemia, mas não gerencia a hipercapnia, muito cuidado, você pode estar diante do espaço morto. Então, por vezes, essa PIP pode estar até elevada demais, então recalcule essa PIP pela driving pressure, muito cuidado com isso, que pode estar gerando sobredistensão, ou realmente a PIP está adequada, você está diante de uma doença que está gerando microangiopatia trombótica e está formando espaço morto. Mas o que poderia fazer nessa situação aí? Posição prona, colocar o dente na posição prona, recoletar a gasometria para verificar se esse paciente melhorou essa hipercapnia. Então, o que você percebeu, gente? Nós percebemos o seguinte, que na hipercapnia severa, não adianta aumentar só o volume minuto, gente. Ou seja, não é essa a solução para todos os seus problemas. Você tem que olhar a causa da hipercapnia. Se você não observar isso, você vai errar. Simplesmente isso. Já falamos aí de 6 a 7 causas que podem gerar hipercapnia. E mesmo assim, você tem que observar cada uma delas e realmente descartar cada uma delas para realmente gerenciar de forma correta. Tá bom, gente? Muito obrigado, agradeço e valeu. Tchau, tchau.